Meu convidado de hoje, Andrew Hare, é o fundador e CEO da Fount, que busca mudar a forma como a saúde e o desempenho humano são otimizados em larga escala. Eu sei que isso parece audacioso, mas ele pode ser justamente a pessoa para realizar isso. Ele já recebeu 2 vezes uma distinção do programa Mad Scientists do Exército dos Estados Unidos. Ele ajudou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos a direcionar bilhões de dólares para a otimização e o desempenho de todos, desde os Navy SEALs até os soldados rasos do Exército. Desde então, ele passou a ajudar o futebol dos Estados Unidos e o Miami Heat a obter um melhor desempenho de suas equipes. E agora, como fundador da Fount, ele está usando aprendizado de máquina, seus anos de experiência em otimização de desempenho e milhões de dólares que já arrecadou para construir uma empresa de saúde personalizada de próxima geração. Essa é uma ideia realmente grande, com muito para destrinchar. Então vamos lá. Aqui está Andrew Hare. Nós conversamos com uma ampla variedade de empresas neste programa. E, sinceramente, os objetivos delas às vezes são pequenos, às vezes médios, às vezes grandes. E então, ocasionalmente, recebemos alguém cujo objetivo é tão amplo que chega a ser desconfortável de se falar sobre. Na maior parte da vida, estabelecemos metas razoáveis passo a passo para avançar. Mas, pela nossa pré-entrevista, pela minha pesquisa, pela minha experiência real usando a Fount, você está falando sobre transformar o setor de saúde de forma sistêmica e como milhões de pessoas melhoram sua saúde pessoal, seu bem-estar, seu desempenho. Como você se firmou e decidiu enfrentar um objetivo tão audacioso e desafiador? Eu sou meio cético por natureza, formado como cientista. E tem sido uma jornada realmente fascinante para mim chegar ao ponto de acreditar que descobrimos como resolver toda a questão da saúde, o que eu reconheço ser uma afirmação bastante ousada. Então, sabe, quando saí da pós-graduação, tive a oportunidade de fazer uma mistura bem estranha de física da saúde, imunologia e política de segurança nacional. Tenho um certo histórico familiar. Meu pai é médico. A família da minha mãe tem muitos fuzileiros navais, então cresci com influência científica e militar. E havia um tema que sempre surgia, que era, sabe, quando eu trabalhava com os militares, tipo, nós sabemos como otimizar 1000 Navy SEALs. Você pode usar treinadores de elite. Não é tanta gente assim. Você pode fornecer os recursos e instalações que eles precisam. Mas o que fazemos para 100.000 soldados rasos do exército? Com esse trabalho com militares, acabei palestrando em conferências onde executivos vinham e perguntavam: entendo por que isso funciona para o pessoal de operações especiais, mas o que devo fazer? Criei um negócio de coaching executivo e dei treinamentos às empresas deles. Mesma pergunta. Eu sei fazer isso para alta liderança, pegando os melhores coaches e entregando programas incríveis. Mas como levamos isso ao restante da empresa, até o chão de fábrica, o depósito? E, obviamente, o que você gostaria de fazer para escalar isso em grande escala seria criar coaches digitais. Mas o problema é que nenhum dos dados que existem hoje pode te levar até lá. Nós usamos exames de sangue e dados de dispositivos vestíveis, todas essas coisas, e todas são realmente valiosas para te mostrar em que direção seguir. Mas nada disso é suficiente para realmente personalizar para o indivíduo, porque existe muita variação. Então, sabe, uma pessoa pode ter um marcador sanguíneo baixo porque não consome o suficiente na dieta, outra pessoa porque não absorve, e uma terceira porque o corpo usa demais. Se você não sabe qual das 3 opções é o caso, isso influencia como você vai agir. Para fazer isso direito, seria preciso um conjunto de dados inexistente atualmente. Hoje, o que temos hoje são ensaios clínicos com umas 20 pessoas. Sabe, muita gente usa esse tipo de dado não experimental em escala populacional, mas quando você só tem a correlação, muitas vezes acaba assumindo que a coisa errada está causando o resultado que você quer. Percebemos que nesses programas para operadores especiais, também atendíamos pilotos e executivos. Coletávamos o conjunto de dados mais fiel da história da área da saúde. Realizamos dezenas de experimentos por pessoa, com dados detalhados de antes e depois, exames de sangue e dados de dispositivos vestíveis. Esse era o ponto principal. Estávamos realizando todos esses experimentos. De repente, ao ter dezenas de experimentos por pessoa em vez de um por estudo, obtenho um conjunto de dados interessante para criar coaches digitais.
E acho que esse é o ponto principal para dizer que eu sabia que era preciso personalizar para o indivíduo, mas levei muito tempo para perceber que o problema estava nos dados, e não na análise, nem na abordagem, nem no branding. Todos esses pontos são extremamente importantes. Mas se pudéssemos construir esse conjunto de dados que nos permitisse criar coaches digitais, isso significaria que poderíamos escalar a hiperpersonalização para milhões de pessoas. Então poderíamos combater diabetes, obesidade e doenças cardíacas, melhor que qualquer remédio, pois nutrição, exercícios e suplementos são mais eficazes do que medicamentos disponíveis. E isso realmente nos levou a um grande objetivo, que é vamos atrás de tudo então. Vamos construir esse conjunto de dados especial, vamos criar as ferramentas e entregar isso para todo mundo. Então, existem, diferentes etapas. Quando você tem uma grande visão, precisa realmente enxergar os componentes, os passos necessários para chegar lá. E eu tive a sorte de experimentar a sua versão V1, que é uma forma altamente personalizada, altamente adaptada e de alto valor desse coaching de saúde e bem-estar. Isso permite que você reúna dados estruturados suficientes ao longo do tempo, cerca de 2 anos, para eventualmente desenvolver essa ferramenta de IA e fazer com que ela seja algo em que você possa confiar para entregar resultados para uma enorme quantidade de pessoas quando decidir realmente escalá-la. Sim, é exatamente isso. Essa é exatamente a maneira certa de pensar sobre isso. Fazemos de tudo para que nossos clientes tenham resultados incríveis, pois queremos que nosso conjunto de dados demonstre como alcançá-los. Queremos que isso seja divertido e empolgante, com treinadores ex-operadores especiais ou que treinaram artistas do Cirque du Soleil. Mas tudo isso é voltado para esse objetivo maior de ajudar milhões ou centenas de milhões de pessoas. Então, a expressão disso nos seus estágios iniciais, você falou sobre esses experimentos, você também falou sobre suplementação. Quando vim falar com você, dissemos, eu tenho um bebê, estou cansado. Eu adoraria dormir melhor ou descansar mais durante o sono, ou simplesmente ter a mente mais clara ao longo do dia. Então, fizemos esses primeiros experimentos. Eu já comecei a ver resultados em um período muito curto de tempo, o que ajuda porque você já tem toda essa experiência. Não é a primeira vez que você ouve alguém dizer, olha, estou um pouco, letárgico e gostaria de melhorar isso. Então você meio que tem seus experimentos padrão de topo de funil, eu imagino. Olha, esse é um problema. Aqui está o nosso padrão. Mas você segue otimizando cada vez mais, algo em que já tem experiência, não só nas Forças Armadas, mas também na seleção de futebol dos Estados Unidos e no Miami Heat. É como se fosse um corpo de conhecimento que você basicamente está tentando escalar. Sim, acho que é isso mesmo. São as opções mais prováveis de funcionar, mas há 2 pontos nisso. Primeiro, algumas coisas que parecem funcionar, digamos que você se sinta melhor, você pode perceber que elas acabam alterando certos indicadores laboratoriais para a direção errada. Precisamos integrar esses conjuntos de dados com inteligência. E aí, o segundo ponto é que, nós te demos 3 experimentos e só 2 dos 3 funcionaram para você. E é exatamente isso, Normalmente pode ser um de 3. Ou em alguns clientes, nenhum desses 3 primeiros experimentos pode funcionar. Mas a forma como eles não funcionam nos mostra para onde devemos ir em seguida. Então, agora eu tenho uma noção bem melhor de como seu corpo funciona a partir desses 3 experimentos. Nós analisamos, a modulação do seu sistema de hormônios do estresse, sua resposta inflamatória e sua ativação central com luz. E a partir dessas 3 coisas, agora sabemos para onde ir em seguida. Então, eu obviamente fico feliz que podemos entregar alguns resultados bem rápido. Mas isso também agora abre todo um mundo de experimentos de próxima geração que vão te levar ainda mais longe e realmente podem personalizar ainda mais. Não só, eu quero me sentir melhor no geral, mas também, o que acontece quando eu quero fazer 2 horas de trabalho de concentração profunda hoje à tarde? E se, seu corpo é a coisa mais valiosa que você possui, a ferramenta de maior potencial e maior valor na sua caixa de ferramentas. Eu preferiria descartar todas as minhas ferramentas Milwaukee da garagem a perder qualquer capacidade corporal. Por isso, dominar isso ao máximo tem um grande potencial. Quando você fala sobre alguém em termos de valor, é evidente que se o time de futebol dos Estados Unidos tem menos jet lag ou um desempenho melhor na Copa do Mundo, fica óbvio para a maioria das pessoas qual é o valor disso
ou uma unidade dos Navy SEALs, ou um executivo de alto nível conseguindo fechar seus negócios. Mas levar isso a qualquer pessoa, em qualquer lugar, é um tipo próprio de narrativa e desafio de marketing, e eu estou curioso para saber como você tem pensado nisso na fase de expansão da Fount. Sim, com certeza. Então, a maneira como pensamos sobre isso é de duas formas. Primeiro, as pessoas querem melhorar. Como sempre digo, só há 4 coisas que realmente importam nesse ramo. Elas querem ter um bom desempenho no trabalho ou missão, nos esportes e hobbies, nos relacionamentos, e querem parecer e se sentir melhor. Então, se você pensar nas oportunidades dentro dessas áreas, não é tipo, ei, queremos que você se sinta menos mal. É mais, ei, nós podemos fazer você se sentir melhor. Acho que esse lado positivo é bem diferente do que se ouve na medicina, que foca em tratar doenças. Aqui, o foco é reverter ou prevenir problemas. Nós realmente podemos abrir um leque de oportunidades para as pessoas. E isso é realmente empolgante. Temos uma estratégia de 2 extremos para abordar o mercado e definir lançamentos. Temos nosso principal programa de concierge Fount, altamente personalizado e muito divertido. E ao mesmo tempo vamos disponibilizar alguns dos insights que geramos lá para o mercado mais amplo. Agora, podemos enviar cerca de 95% das pessoas para qualquer lugar do mundo sem jet lag, combinando aprendizados do meu trabalho com os Navy SEALs e nossos clientes. E isso será um produto físico, um kit com um aplicativo que tem um algoritmo que personaliza para você. E isso vai tornar muito mais acessível do que nossos programas principais. O coaching custa de 10 a 20 mil dólares para fazer, e achamos que eles certamente entregam esse valor. Mas obviamente isso não é acessível para muitas pessoas. Mas para a sua viagem à Austrália ou para a sua viagem à Ásia, nosso produto FlyKit custa cerca de 199 dólares para não ter jet lag na ida ou na volta. Nós percebemos que muitas pessoas veem que o retorno sobre o investimento ali é bem claro. Então, se voltarmos, antes da fundação da Fount, e você estava fazendo esse coaching executivo, estava fazendo esse coaching para os militares, o que eu estava tentando entender, de certa forma, é que, você estava comandando toda a área de desempenho humano para os militares. Isso não é um orçamento pequeno, isso não é uma responsabilidade pequena, isso não é um impacto pequeno. E ainda assim havia essa decisão, essa escolha, ou, esse sentimento de ser compelido a tentar algo novo. Estou realmente curioso para explorar isso com você. Porque o que eu percebo às vezes e intuitivamente acho que estou captando isso das entrevistas anteriores que eu assisti. Pela nossa interação limitada, parece que isso é algo que você precisa expressar e compartilhar. Você quase sente que é obrigado, que se você simplesmente deixasse passar e todas essas informações e percepções que você descobriu não fossem compartilhadas para o benefício de outras pessoas, isso seria um desserviço de certa forma por causa de quantas coisas como o jet lag que você conseguiu desvendar. Eu realmente me sinto obrigado a usar meus recursos pessoais para ajudar outras pessoas. Eu tive muita sorte na minha vida de várias maneiras. Então eu realmente sinto uma obrigação de retribuir. Isso definitivamente esteve muito presente na minha infância. O serviço militar remonta a muitas gerações do lado da minha mãe. Meu pai também foi médico no exército, então sempre vivi esse sentimento de retribuição e levo isso a sério. Realmente me importo. E ao mesmo tempo, trabalhar com os militares foi incrivelmente gratificante em termos de missão. Eu adoro trabalhar com as pessoas, mas também é uma grande burocracia. E burocracias podem ser lentas. Então, eu consegui algumas conquistas que realmente me importavam. Conseguimos dar mais destaque ao ensino de biologia em algumas das academias de serviço, como West Point e a Academia da Força Aérea, coisas assim. Então, conseguimos financiar alguns programas lá que estavam na vanguarda, além de alguns esforços em desempenho humano. Mas tem uma coisa muito interessante que eu percebi quando trabalhei com o governo, que é o fato de que, quando eles compram serviços, vão sempre pelo menor preço. Precisamos de treinadores ou fisioterapeutas, então abrimos licitação. Quem tiver um fisioterapeuta qualificado, mesmo não sendo o melhor, será enviado. Mas eles também podem comprar produtos, e na verdade estão muito mais acostumados a comprar produtos. Eles estão mais acostumados a comprar caças do que serviços de suporte prestados por pessoas. Então, o que eu percebi foram 2 coisas. Primeiro, eu poderia agir muito mais rápido se estivesse no setor privado. Além disso, eu poderia ajudar melhor meus colegas nas Forças Armadas
se isso virasse um produto em vez de serviços. E essas duas coisas juntas me fizeram pronto para... E então, eventualmente, a burocracia me fez, eu tive que sair. Eu estava, sabe, tem algumas reuniões no Pentágono em que você deveria xingar, tipo, pessoas de uniforme, um monte de fuzileiros navais. Eles não ligam se você está xingando. Também tem reuniões no Pentágono em que você está de terno e gravata, assim como todo mundo, e provavelmente você não deveria estar xingando. E eu comecei a perceber, comecei a ver que estava perdendo a minha capacidade de filtrar as coisas de um jeito que pensei, ok, é hora de eu ir embora. Mas também existe uma oportunidade muito maior. E de novo, eu nunca quero subestimar a velocidade com que você pode fazer as coisas no setor privado. E agora vendemos nosso produto para jet lag a operadores especiais ou a unidades de operações especiais em um nível mais alto, pois eles têm infraestrutura para comprar. Então, nesse sentido, a velocidade com que você precisava agir, quais eram as coisas que precisavam acontecer rapidamente ou que estão acontecendo rapidamente com a Fount para que esse sonho se realizasse? Eu sei que uma grande parte disso é a coleta de dados. Pode explicar mais sobre isso? Sim. A primeira questão é como contratar e formar uma equipe. No governo, o processo pode ser muito lento e, se errar, é difícil demitir alguém. Então, sabe, em uma startup você pode contratar rápido e, se precisar, pode demitir rápido. Em segundo lugar, conseguimos reunir a combinação certa de parceiros de uma forma que, se fosse no governo, haveria muito mais requisitos contratuais específicos do governo ou outras coisas. Você consegue imaginar algo que faço em 2 semanas e eles levariam 6 a 8 meses. Então, montar nossa parceria com empresas para realizar os exames laboratoriais, garantir que temos os melhores dispositivos vestíveis para monitorar o estresse e o sono. E então, você sabe, conseguir entregar pelas plataformas de comunicação certas, tipo, por exemplo, o governo pode ter um contrato com o Webex. E tipo, eu não sei quantos dos seus clientes ou pessoas com quem você trabalha querem usar o Webex, mas sabe, a gente consegue fazer isso muito mais rápido no Google Meet ou Zoom ou algo assim. Então, sabe, as partes técnicas e a velocidade de decisão em uma startup são muito mais rápidas. Existem setores do governo onde isso é feito rapidamente. Você pode imaginar que, dentro de algumas dessas, sabe, existem unidades de operações especiais e existem unidades de operações especiais. Alguns lugares exigem decisões rápidas, como no campo de batalha, onde isso é essencial. Mas ao desenvolver tecnologia e construir uma empresa como esta, o setor privado e o caminho do capital de risco foram o caminho certo. Entendi. E então, do ponto de vista do pitch, esses investidores de capital de risco, eles não buscam só isso, também gostam de gerar um impacto positivo. Eles valorizam um modelo de negócio atraente e uma vantagem competitiva defensável. Por isso, acredito que o pitch deveria destacar a capacidade de estruturar esses dados. Realizar esses experimentos e alcançar certa escala se torna uma barreira, como ocorre com outros grandes vantagens competitivas baseadas em dados, como Stripe, Google ou outras empresas que recebem mais informações. Eles têm mais poder de engenharia e computação para analisar isso, então os resultados acabam sendo diferenciados e autorreforçadores. Poucas pessoas no mundo tiveram a experiência de pensar em estratégia de pesquisa e desenvolvimento nesse nível. E as implicações do que você quer em larga escala, seja na gestão de empresas, no acompanhamento individual de pessoas ou na condução de ensaios de pesquisa. Me sinto muito sortudo por ter contato com tantos desses elementos, o que me permite refletir sobre isso e sobre a equipe que montamos. Meu diretor de operações era responsável pela engenharia de aprendizado de máquina na Wayfair. Ele é um cientista de dados de elite e um dos melhores artistas de straps circenses do mundo, muito focado em performance humana. Então, nós realmente montamos uma equipe de pessoas com habilidades únicas. Então, pude falar aos investidores: olha, poucas pessoas no mundo conseguem fazer isso. E a maioria dessas pessoas ou tem negócios de coaching de 7 a 8 dígitos, ou estão liderando o desempenho humano em times profissionais de esportes ou em outras áreas. Poucas pessoas têm esse histórico e desejam construir um negócio escalável para venture capital, por isso, nosso diferencial era nosso histórico e capacidade de execução. E com certeza, à medida que avançamos, conforme construímos o conjunto de dados, obtemos insights em uma velocidade cada vez maior.
Então, aceleramos com o tempo. E isso simplesmente nos permite entregar resultados cada vez melhores, cada vez mais rápido. Então, para que alguém consiga nos alcançar, teria que replicar algo que é extremamente difícil de fazer e nós já teremos uma grande vantagem. E alguns desses insights também, nós temos uma patente sobre o produto para jet lag por causa da abordagem totalmente nova que adotamos ali. Queremos tornar isso acessível, mas também precisamos construir um negócio. Muitas vezes, criar um negócio é a melhor forma de levar tecnologia às pessoas. E em termos dos pontos de contato desse negócio, como coaching individualizado, experimentos de coleta de dados, você pode falar um pouco sobre isso, como a tecnologia vestível. De que outras formas os dados estão sendo realmente coletados? Sim, quando você inicia o programa, fazemos exames de sangue completos. Não é como o método da Theranos de picada no dedo, são coletas completas de sangue. Para ser justo, são cerca de 1 dúzia de tubos de sangue. Alguns acham exagero, mas coletamos mais de 110 biomarcadores por exame de sangue, normalmente todo mês ou a cada 6 semanas. É muito dado. Também coletamos sangue e urina. Depois, estabelecemos uma linha de base do sono e estresse usando a VFC, a variabilidade da frequência cardíaca, que mede a atividade do sistema nervoso simpático, indicando o nível de resposta de luta ou fuga no corpo. Criamos um processo de entrevista fenomenal, passando 1 hora e meia com os clientes para entender seus objetivos. Quando alguém diz que quer ser mais saudável, esse geralmente não é seu verdadeiro objetivo. Mas ao conversar com essa pessoa por 15 ou 20 minutos, ela diz: preciso me concentrar melhor à tarde. Ao acordar, estou grogue. Eu gostaria que minha libido fosse um pouco mais forte. Seja qual for a questão, se você conseguir criar rapidamente um vínculo com a pessoa, ela vai realmente te contar o que quer, e obviamente isso pode evoluir ao longo do programa. E aí a gente entra na questão: como é sua rotina diária? O que você faz, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir? Conta pra gente como são seus dias. E obviamente, muitas pessoas têm uma rotina diferente durante a semana, ou nos finais de semana, ou até mesmo em dias de semana diferentes. E nesses padrões, a gente então compara com: ei, desenhe pra mim uma curva do seu nível de energia ao longo do dia. Sabe, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, se o eixo XAS representa os níveis de energia ou foco e o eixo X vai do acordar até o dormir, desenhe essa curva para mim. E a gente realmente sabe como comparar. Ok, aqui está o que você está fazendo. É assim que suas curvas ficam. Aqui estão as interações prováveis. E então a gente aprofunda no seu programa atual de exercícios, nutrição, histórico familiar. Então, realmente coletamos uma quantidade enorme de dados. Estamos preparando parcerias para te oferecer monitor contínuo de glicose e outras tecnologias no início do seu programa. Então, estamos reunindo esses dados de biomarcadores, dados de dispositivos vestíveis e os dados da entrevista. E aí, a gente projeta esse primeiro conjunto de experimentos. Analisamos esses conjuntos de dados para entender os resultados dos experimentos e definir o próximo passo. Exames de sangue todo mês, dados dos dispositivos vestíveis todos os dias e sessões de acompanhamento com coach geralmente pelo menos 1 vez por semana. E quando ouço isso, penso em duas coisas. Primeiro, é um preço relativamente alto para a maioria, 99% das pessoas no mundo. Mas se elas estão fazendo esse investimento substancial, isso também vai aumentar o engajamento delas, a disciplina, a disposição de gastar esse tempo. Porque elas estão realmente buscando uma mudança substancial, não apenas tipo, dormi um pouco mais e me sinto 1% melhor. Você busca um avanço significativo. Essa tem sido a experiência de quem faz esse acompanhamento intensivo de 3 meses? Ter investimento financeiro real realmente ajuda. Percebemos que isso ajuda e também dedicamos muito tempo para garantir que nossos programas funcionem para os clientes. Eu sempre digo que você precisa personalizar de 3 maneiras: para o seu corpo, para os seus objetivos e para o seu estilo de vida. Nossos clientes são ocupados. Se eu pedir 100 tarefas ao mesmo tempo, não farão nenhuma. Desenhamos nosso programa para ser flexível nisso e tornar algumas partes muito fáceis para o cliente. Então, por exemplo, nós operamos nossa própria unidade de embalagem personalizada de suplementos. Se queremos que você tome suplementos, você não recebe frascos. Você recebe pacotes personalizados com seu nome, como pode ver aqui. Produzimos e enviamos por FedEx, geralmente no mesmo dia. Novamente, só estamos tentando pensar em maneiras de facilitar a sua vida. E em termos de
Eu estava tentando pensar nos obstáculos que eu imagino que podem surgir no futuro, porque vocês realmente têm essa possível grande vantagem competitiva nos dados. Você tem esse histórico que é altamente especializado, altamente diferenciado, e uma das outras coisas a que eu basicamente cheguei foi a noção de disciplina. Se falamos dos altos escalões das Forças Armadas, Marinha e SEALs, é o ápice da disciplina. E altos executivos, grandes empreendedores, embora extremamente ocupados, geralmente chegaram lá por meio de um grau relativamente alto de disciplina. Então, quando você pensa em algo mais como um treinador com inteligência artificial que, sabe, talvez não tenha o mesmo investimento financeiro, mas interagir com a Siri. Costumo ser mais grosseiro com a Siri do que com pessoas reais. Então, desse ponto de vista, como você pensa em estimular a disciplina para seguir esses planos? Porque também existe aquela verdade eterna de que, sabe, eu provavelmente me sentiria um pouco melhor se eu simplesmente fosse dormir um pouco mais cedo, comesse menos açúcar e me exercitasse um pouco mais, fizesse mais caminhadas longas. Tipo, não é só isso, esse é o básico de qualquer plano e você pode ir muito, muito, muito além disso. Mas como você pensa sobre a implementação real quando sabe que tem as informações para realmente levar as pessoas aonde elas querem chegar? Este é um ponto crucial do que estamos construindo, com 3 elementos em nossa abordagem. Então, o primeiro elemento é: veja, se nós te dermos um programa médio para você, digamos um programa no percentil 50, ele vai funcionar um pouco e vai ser difícil de fazer. Se eu te der um programa no percentil 75 mais adequado, vai funcionar melhor, mas ainda será difícil manter a longo prazo. Se ajustarmos para o percentil 95 como um programa nota A+, vai funcionar bem. Você se sentirá melhor, com mais energia, criando um ciclo virtuoso e tornando tudo mais fácil. Segundo, acontece que já existem padrões claros sobre o que as pessoas vão fazer, quando e como sequenciar as coisas. Acontece que, para a maioria das pessoas, pedir para começarem um programa de meditação logo no início não é uma boa ideia. É um hábito muito difícil de começar por vários motivos. É um novo horário na agenda. Existem muitos motivos, mas é muito difícil. Mas nós sabemos dessas coisas trabalhando com pessoas e estamos realmente construindo um conjunto de dados sobre adesão também. Porque o que acontece é que as pessoas normalmente contam ao seu treinador o que fizeram ou deixaram de fazer. E por isso é um grande desafio construir o conjunto de dados sobre o que funciona para as pessoas. Mas garantir que também construímos a parte do que as pessoas realmente farão vai nos dar algumas ferramentas muito interessantes para entender alguém com o seu perfil de personalidade. Fazemos um perfil de personalidade dos 5 fatores e definimos seus objetivos no início do programa, para saber o que você fará ou provavelmente fará. E então a terceira parte é incorporar recursos realmente inteligentes, gamificados e interativos. Então, acho que isso será uma parte fundamental do que parte da sua equipe tem experiência em fazer, mas também um dos principais objetivos do produto será: nós sabemos como te ajudar. Vamos garantir que podemos te ajudar. Entendido? Bem, você puxou esse assunto de forma tão natural. Eu sou alguém que já ouviu de sei lá quantas pessoas que sabe você deveria meditar, meditação é ótimo, é um esforço que vale a pena. Nunca cheguei nem perto de conseguir entrar nisso. Então eu tenho esperança de ouvir o porquê, e talvez realmente não seja algo que funcione para todo mundo, como você disse sobre alguns desses experimentos. Mas por que que essa é uma das bases que você sugere como um experimento válido para as pessoas? E o que mais você pode nos contar sobre isso? Porque esse assunto aparece muito. Nunca fui convencido a dar uma chance real para isso, para ser honesto. A melhor forma de entender a meditação é comparando-a à musculação, pois a ciência comprova que essa analogia é precisa. Então, se você fizer mais rosca bíceps, seus bíceps vão ficar maiores e mais fortes. Se você usar intencionalmente um circuito no seu cérebro, como por exemplo o circuito de foco, ele vai ficar mais forte e mais denso, talvez até maior também. E meditar é basicamente usar intencionalmente esse circuito de foco por um longo período de tempo para essencialmente estressá-lo, assim como se você estivesse levantando pesos ou correndo. Você sobrecarrega esse circuito cerebral e o cérebro entende que precisa usá-lo mais, dedicando mais energia e tornando-o mais denso ou mais forte. Então, a analogia aí é bem clara sobre por que isso faz sentido para a maioria das pessoas. Pode ser um hábito desafiador de adquirir por alguns motivos, eu acho. Primeiro,
Qualquer coisa que exija que as pessoas tirem mais tempo do dia delas, nossos clientes são pessoas ocupadas. E isso pode ser um desafio. Segundo, para algumas pessoas parece que você não está fazendo nada, você está focando na sua respiração. E eu acho que é aí que realmente entender que isso é, de fato, o equivalente a levantar pesos para o seu cérebro se torna realmente valioso. Para algumas pessoas, isso simplesmente não funciona e algumas até adormecem. Acho que, para essas pessoas, podemos tentar exercícios de respiração mais ativos, mas com componentes semelhantes. Dependendo da atividade, pode influenciar mais o sistema nervoso simpático, responsável pela reação de luta ou fuga, do que outros tipos de vias neurais, mas ainda assim pode gerar esses efeitos. Então, novamente, vamos tentar, olha, se a meditação não funciona para você, seja porque você não vê resultados ou porque não consegue encaixar na sua rotina, tudo bem. Vamos tentar exercícios de respiração para você. Vamos tentar. Temos boas combinações de meditação com suplementos, ou até o horário em que você se alimenta em relação à meditação. Há formas legais de personalizar essas coisas em conjunto. E então, novamente, esse é basicamente o argumento de por que isso pode ser realmente eficaz. Mas não há intervenção ideal para todos, e qualquer uma pode prejudicar, de algum modo, o desempenho de alguns clientes. Bem, Essa analogia é muito útil. Acho que nunca me explicaram assim. Provavelmente vou tentar de novo aqui. Tudo certo, mais algumas perguntas e já encerramos, Andrew. Uma das outras ideias que eu tinha era uma retornos decrescentes com essa otimização. Talvez você não aceite a premissa de que existe algum tipo de limite biológico natural ao qual todos nós estamos sujeitos, mas eu imagino que você aceite sim. E eu estava conversando sobre essa entrevista com um amigo, e ele falou que era cliente da Whoop, que é uma das pulseiras de monitoramento contínuo que as pessoas usam. E ele tinha sido cliente por uns 4 ou 5 anos, e basicamente decidiu: estou gastando muito dinheiro com isso. Já fiz muita otimização, fiz mudanças, melhorei. Eu definitivamente durmo melhor, faço todas essas outras coisas melhor, e agora posso simplesmente financiar um Apple Watch por tipo 1/3 do preço, e no final ele vai ser meu. Acho que não preciso continuar sendo otimizado, pois chega um momento em que a otimização traz retornos cada vez menores. Pelo que entendi, em certo grau, sua empresa tem a ver com preservar a saúde e manter níveis ótimos de saúde. Mas existe essa sensação, especialmente no começo, de otimizar e acelerar. Como você pensa sobre o problema do churn quando isso é, em certo grau, um produto por assinatura e, portanto, será definido pela sua capacidade de reduzir o churn? então, há algumas coisas diferentes. Com certeza, do lado da otimização você está certo. Com o tempo, os retornos vão diminuindo. Mas a vida das pessoas também muda. Então, sabe, em um ano alguém não está se exercitando tanto. E talvez no ano seguinte essa pessoa decida que quer correr uma meia maratona. Isso já constitui outros objetivos de otimização. Outra questão. Mesmo sem otimizar globalmente, por exemplo, se alguém não dormiu bem ontem, o que devo fazer agora? Então, existem otimizações e recomendações do dia a dia que, sabe, nosso sistema vai conseguir ler seu rastreador de sono, saber qual foi seu treino no dia anterior, ter uma noção de como está seu nível de estresse e dizer: ok, normalmente você comeria esse café da manhã. Agora queremos que você coma esse café da manhã diferente ou pegue o pacote de suplementos de emergência do seu kit. Ei, percebemos que seu calendário tem um bloco de 20 minutos aqui. Tipo, usar o banheiro, atender uma ligação e gostaríamos de 10 minutos de exercícios de respiração nesse horário. Então, existe essa capacidade de gerar seu assistente pessoal diário que não é só sobre otimização global. E aí, agora estou viajando. O que devo fazer nesse voo? Agora tive um filho. Então, meu perfil de sono é bem diferente. Isso garantirá que você mantenha um bom desempenho em tudo que fizer. Uau, isso é tão detalhado. Eu nem sabia que vocês tinham integração com o calendário. Isso é incrível. Ainda não está lá, mas estamos claramente caminhando para isso. E nós, sabe, honestamente, a abordagem para isso é bem direta. Então, uma das coisas legais que Clayton, nosso coach, como eu mencionei, é um atleta de elite, trouxe para a gente, e é engenheiro de IA e várias outras coisas. Tipo, ele criou um algoritmo de sono que basicamente a qualquer momento pode dizer: aqui está o quanto de déficit de sono você tem.
Veja o horário ideal para que você tenha uma noite completa de sono na noite seguinte, sem interferir nisso. Então, temos esses recursos. Isso foi criado para nosso produto de jet lag, mas agora serve para o seu dia a dia também. Então, tudo o que fazemos tem múltiplas aplicações, o que é muito legal. Queremos continuar construindo isso para ajudar cada vez mais pessoas. Adoro isso. É uma missão honrosa e mal posso esperar para ver até onde vocês vão como empresa. Uma das minhas últimas perguntas é um pouco estranha e foge do que já conversamos, mas, sabe, eu já fiz algumas centenas dessas entrevistas agora e sinto que minha janela de Overton continua subindo. Eu me lembro, por exemplo, do cara que entrevistei no 30º episódio, eu fiquei intimidado, estava suando. E não desmerecendo essa pessoa, mas é que eu simplesmente elevei meu nível a um ponto em que isso já não seria tão assustador assim. Você já interagiu com bilionários, altos executivos, atletas profissionais, SEALs da Marinha. Agora é difícil para você se impressionar com alguém quando encontra essa pessoa? Eu não acho que seja difícil me impressionar, mas é difícil me surpreender. Tipo, eu ainda vejo pessoas, sabe, construindo empresas incríveis, realizando feitos atléticos incríveis. Ainda acho impressionante e respeito essas pessoas. Já ouvi muitas histórias, objetivos e conquistas, então nada mais me surpreende e consigo identificar padrões da maioria das coisas. Então, sabe, como você disse, a gente consegue explicar por que você costumava ficar um pouco tenso nessas reuniões e por que agora não fica mais. Isso é clássico. Incerteza e julgamento social são provavelmente os maiores fatores de estresse humano, quando nossa vida não está em risco. Você já fez várias entrevistas, então tem bem menos incerteza sobre como será. Além disso, seu cérebro percebeu que, ao fazer isso, você recebe aprovação social. As pessoas acham legal e adoram seu programa. Então, sabe, de forma parecida, eu diminui muito a incerteza de conversar com pessoas de alta performance, porque já conversei com muitos deles e, sabe, a questão do julgamento social também. O que é incrivelmente legal. Suspeito que conforme mais pessoas ouvirem sobre isso e virem séries como Billions, onde a Wendy é a famosa treinadora de alta performance, eu sinto que vai ter muita gente que vai aspirar a esse papel. Porque se eu não tivesse sido abençoado com 2,3 metros de altura, como o LeBron, ou seja lá quem for esse tipo de pessoa, se eu puder ajudar essas pessoas a atingir esses objetivos, esse é um papel muito legal. Foi incrível, Andrew. Obrigado por compartilhar seu tempo conosco. Enquanto vamos encerrando, quais informações de contato podemos fornecer para as pessoas que querem saber mais sobre você e sobre a Fount? Ótimo! Então, por favor, venham visitar nosso site www.fount.bio. Você pode me encontrar no Twitter como Andrew Hair Bio, enviar uma mensagem direta ou se inscrever no programa pelo site. Ficaremos felizes em responder dúvidas. Quero continuar avançando e agradeço muito por me receber, Aaron. Com certeza. Vou colocar todos esses links nas notas do episódio. Você pode encontrá-los no aplicativo onde provavelmente está ouvindo isso ou em goingdeepertarim.com/podcast para todos os episódios do programa. Mas antes de deixarmos Andrew ir, vou passar o microfone para ele mais uma vez para lançar um desafio pessoal prático para a audiência. Para mim, eu sempre quero incentivar as pessoas a fazerem experimentos consigo mesmas. Então, eu diria para escolher 3 experimentos para as próximas 2 semanas. Vamos dizer 4 dias para cada um, com um dia de descanso entre eles. Então, escolha 3 experimentos. Pode ser algo relacionado à nutrição, ao seu sono. Pense em um aspecto disso que você tem uma ideia ou ouviu de outras pessoas. Ah, isso realmente faz diferença. Talvez seja reduzir o consumo de carne vermelha, que para muitos é inflamatória, ou diminuir o açúcar. Talvez seja comer mais peixe por causa dos ácidos graxos ômega 3. Talvez seja comer mais vegetais em qualquer refeição que tenha carboidratos para ajudar no sono. Pode ser usar óculos que bloqueiam a luz azul. Você pode comprar uns que funcionam muito bem na Amazon por $10. Só certifique-se de que eles sejam de cor laranja. Senão eles não vão bloquear toda a luz azul. Então escolha 3 experimentos. 2 semanas, 4 dias cada um dia de descanso entre eles e apenas pergunte a si mesmo: eu me sinto melhor no dia a dia? Estou com mais foco, energia, bom humor e sono? Se tiver um dispositivo vestível, veja os dados mudando. E eu aposto que você vai perceber que consegue identificar o que está acontecendo no seu corpo. E você também vai saber que, como alguns dos nossos clientes,
a carne vermelha afeta alguns e outros não. E tipo, eu gosto de bife, mas infelizmente isso me afeta negativamente. Se não te afeta, incrível. Você não precisa se preocupar tanto com isso. Há algo interessante em fazer esses experimentos. Minha esposa até brinca porque sempre tem um novo experimento ou dieta a cada 2 meses. Ela fala, é a dieta do mês que você está testando, mas eu estou tentando, sabe, ver como esse alimento ou aquele alimento está me afetando de alguma forma. E isso te dá um locus de controle interno. Sim, há muitas coisas fora do seu controle, mas também há o que você pode influenciar para se sentir melhor e se envolver mais, com pouco esforço, disciplina e consideração. Parece ser isso que você incentiva todos a fazer. Sim, com certeza. E também, sabe, pensar assim: vou mudar minha alimentação para sempre. Pode ser complicado, mas é só fazer por 4 dias. Qualquer um consegue fazer 4 dias e depois decidir se vale a pena. Você se sente melhor o suficiente? Se sim, ótimo. Se não, não faça. Ou talvez, na semana anterior à sua reunião do conselho ou outro evento, você faça a mudança só então. Mas, novamente, não buscamos otimizar por otimizar. Queremos ajudar as pessoas a atingir seus objetivos. Então, eu acho que as pessoas vão perceber que, se tiverem mais ferramentas que sabem que funcionam para elas, isso simplesmente permite que elas tomem o controle da própria vida e realmente decidam o que querem para si mesmas. Adoro essa ideia. Enquanto avançamos num mundo cheio de mídia, redes sociais e TV tentando nos dizer o que fazer. Quero que você tenha as ferramentas para escolher o que deseja para si. Adoro isso. Li o resumo do Pat McCormick sobre a Fount. Ele fala sobre pular o café da manhã. Sim, não, ou talvez. É tipo, ok, acho que não tenho clareza nenhuma. Obrigado. E de novo, no seu caso, a resposta depende do dia. Mas para outra pessoa, é a resposta oposta. E tudo bem. E você deve esperar que seja assim. Tipo, a gente acabou de descobrir esse novo suplemento para dormir meio que por acaso. Estávamos trabalhando nele, um composto e um extrato de fruta para recuperação pós-treino. Não funcionou tão bem, mas vimos que cerca de 1/3 dormiu 20% melhor, com sono profundo já na primeira noite. Elas se sentiram muito melhor. Mas 1/3 das pessoas também dormiu pior. Então, se você fizesse um estudo padrão olhando só o resultado médio, diria que isso não funciona. Mas, na verdade, a resposta é que para 1/3 das pessoas é um sucesso total e simplesmente não dê isso para os outros 2/3 das pessoas. Amém. Bem, Andrew, como eu disse antes, estou muito animado para ver você continuar construindo isso. Agradeço por você ter tirado um tempo para participar do programa hoje e compartilhar toda a sua sabedoria conosco. Obrigado, Aaron. Foi um prazer e esperamos ajudar ainda mais pessoas. Acabamos de conversar a fundo com Andrew Hare. Espero que todos aí tenham um dia fantástico. Ei, espero que você tenha gostado da minha entrevista com Andrew. Se gostou, você deve curtir também nossa conversa com Sam Parr, fundador do The Hustle, que vendeu recentemente sua empresa para a HubSpot. Falamos sobre isso e sobre as maiores vendas da carreira dele. Dá uma olhada.